E chega um momento que eu estava no quarto, sentada na cama, e eu repreendendo os pensamentos. Chega um momento que eu sinto minhas forças ir embora. Minha avó estava lá e disse: Isa, eu vou para a igreja, tu quer ir comigo? Mas será se tu pode? Eu estava recém-operada. Eu falei: não sei se eu posso não, vó, mas eu sei que eu vou. Porque o inimigo sabe das promessas que eu tenho para a tua vida. E ele queria te parar jogando em você um começo de depressão. Só que o meu Deus chegou primeiro. Tu chegou aqui triste, angustiada, mas hoje você sai daqui feliz, saltando de alegria, porque hoje o Senhor te cura e te liberta. E aqui é onde a gente vê 2 milagres acontecendo. Jesus já havia operado milagres em outra cidade. E quando Jesus chegou em Cafarnaum, todos o recebeu, pois a multidão estava esperando. E quando Jesus chega um homem por nome Jairo. Esse que roga aos pés de Jesus, que humilha aos pés de Jesus, pedindo para que Jesus fosse até sua casa, que Jesus entrasse na sua casa, para que ele pudesse pôr a mão sobre a sua filha, que estava à beira da morte. Jesus indo à direção da casa de Jairo, só que no meio do caminho, Jesus opera um milagre. Essa mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, essa mulher que sofria há 12 anos com essa enfermidade, essa mulher que sofria 12 anos com essa hemorragia, tinha gastado todos os seus dinheiros, tudo que podia ali, em médicos e remédios, e nada adiantava na situação. Ao contrário, só piorava. Ali poderia ser muito bem que aquela mulher tinha sido desenganada dos médicos. Dizia: há 12 anos nenhum tratamento, nada resolve a situação dela. Só que ela tinha fé no seu coração, que se tão somente ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela ficaria sã. Aquela mulher, ela não deixou que a situação atual que ela estava impedisse de ter um encontro com Jesus. Então aquela mulher, ela vai até a multidão, ela toca no vestido de Jesus, e ela tocando na orla do seu vestido, no mesmo momento, ela é curada, ela se sente curada. Só que não para por aí. Quando ela toca na orla do vestido de Jesus, Jesus para no meio da multidão e pergunta: quem me tocou? Pedro e os discípulos que estavam com Jesus perguntam: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e me perguntas quem me tocou? Só que o Senhor disse: alguém me tocou, porque eu bem conheci o toque, porque de mim saiu virtude. O que eu quero dizer é que o Senhor conhece um coração quebrantado. O Senhor conhece aquele coração que está voltado totalmente a Ele. O Senhor conhece a minha voz e a tua voz quando clamamos por Ele em meio a milhares de vozes. Naquele momento, a mulher temendo e tremendo, ela chega diante de Jesus. Conta o motivo dela ter tocado no seu vestido e conta que ela foi curada. Nesse momento, Jesus vira para ela e diz: filha, vai-te em paz, tem bom ânimo e ser curada desse mal, porque a tua fé te salvou. Aqui é visto como certa mulher, era uma certa mulher para a multidão, só que para Jesus, a chamou de filha, a viu como filha. Aquela mulher saiu da sua casa, dizendo: eu vou buscar a cura para essa enfermidade. Só que quando ela tem um encontro com Jesus, a alma dela é curada, por ver que o Senhor a viu como uma filha. Só que nesse momento eu imagino que Jairo está do lado de cá. Vamos, Jesus, até minha casa. Vamos logo antes que seja tarde. E estando Jesus ainda falando, chega um dos príncipes da sinagoga e diz para Jairo: Jairo, a tua filha está morta. Não incomodas mais o mestre. O que ele está dizendo? Jairo, já morreu, já era, não há mais jeito. Por que tu ainda está insistindo em Jesus ir até tua casa? Só que estando ele ainda falando, Jesus chega e diz para Jairo: não temas, crê somente. Em meio a situações que vivemos, às vezes é difícil a gente se entregar totalmente, a gente crê, pois a gente olha para a situação que para nós está impossível. Para Jairo era um momento de dor, pois um sentimento de um pai receber a notícia que sua filha tinha morrido. Receber a notícia, imagino que foi muito dolorido, era uma situação que para Jairo naquele momento ele perguntou: e agora o que fazer? Mas quando Jesus disse para ele: não temas, crê somente, a paz reina no coração de Jairo. E Jairo disse: se Jesus está indo comigo até minha casa, algo vai acontecer. E nesse momento, Jesus indo para a casa de Jairo, de longe ouve o alvoroço, de longe ouve os prantos. Jesus chega bem calmo, entra na casa de Jairo e diz: por que choras? A menina não está morta, apenas dorme.
E os que estavam ali começaram a rir e a zombar de Jesus. Só que Jesus disse: olha, Jairo, retira. Só ficou dentro do quarto os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. E porque se não está preparado, irmão, se não crê que o milagre vai acontecer, também não está preparado para ver. Só fica quem crê, só recebe quem crê. Se não acredita que o milagre vai acontecer, então se retira, só vai permanecer aqui dentro quem crê no milagre do Senhor. Naquele momento, Jesus pega na mão da menina que estava deitada na cama e diz: menina, levanta-te. E o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. O Senhor curou aquela mulher de um fluxo de sangue. Para aquela mulher, ela simplesmente poderia ter ficado muito bem dentro de casa, trancar no seu quarto e ter dito: não, os médicos já disseram que não tem jeito. Há 12 anos nada acontece. Só que a fé daquela mulher foi maior. Ela teve a fé e ela teve a ação de ir até Jesus. Jairo foi até Jesus, mas o Senhor disse para Jairo: Jairo, tenha fé e tenha paciência. Eu não sei qual o momento que você pode estar passando na tua casa, o momento que você pode estar enfrentando na tua vida. Mas com a autoridade aqui eu venho dizer que não se preocupe, porque já já Jesus vai chegar na tua casa. Já já Jesus vai operar o milagre, assim como ele chegou na casa de Jairo. Para Jairo estava tarde, para Jairo estava perdido. Só que é ele que tem o controle do tempo. Tudo está nas mãos dele. É ele que dá a direção. Ele não tarda, mas ele chega no momento certo. E por que eu trago essa mensagem? 2 milagres que aqui se encontram. Quando eu estava com 13 anos de idade, eu passei por uma cirurgia. Até então tá tudo bem, é só uma cirurgia comum. Só que para mim naquele momento foi um susto. Para mim naquele momento foi muito difícil. Porque eu dizia: eu, Senhor, mas agora, tão nova. No dia de sábado eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a ter dores na barriga. Passei o domingo, no domingo já estava mais intensa a dor. Quando eu comia algo, eu sentia muita dor. Na segunda-feira eu não estava nem tendo graça de comer, já que tudo que eu comia eu sentia dor. Fui para a escola, quando chegou de tarde, bateu a fome, eu toda animada, eu vou tomar café. Só deu tempo de tomar o café, irmão. Quando eu levantei, mas me cercou uma dor tão forte. Eu tomei um remédio e minha mãe disse: se não melhorar, vai para a UPA. Eu disse: não, mãe. E o que aconteceu, irmão? Fui parar na UPA. Cheguei lá, o médico me examinando, ele disse: eu suspeito de apendicite. Eu estava bem calma, bem plena. E quando ele disse isso, ele falou assim: só que para apendicite só um tratamento. Eu disse: qual? E ele disse: cirurgia. Eu falei: não, doutor, eu não. Ele falou: calma, a gente vai fazer os exames, vai confirmar para ver. Na terça-feira eu fui fazer ultrassom. Quando fui fazer ultrassom, o médico não descobre nada. Porém, a não ser ali, se estava em dúvida, é apendicite ou não é, também estava com a bolsa líquida. E o médico disse: isso não é normal, tá aqui. Fizemos ultrassom, não descobre nada. Fomos fazer o exame de sangue. No exame de sangue vai contar, vai dar tudo certo, vai descobrir o que é. E o médico disse: enquanto o resultado fica pronto, retorna 11 horas para fazer o ultrassom novamente para a gente descobrir o que é. Retornei a mesma coisa. O médico disse para mim: 50% é apendicite, 50% não é. À noite fui passar o resultado do exame de sangue. Chega lá, o médico diz: está tudo normal, não tem nada alterado. Eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, já que eu estava sentindo dor. Quando foi na quarta-feira, o médico liga novamente e diz: retorna na clínica para fazer a ultrassom novamente. A gente precisa descobrir o que é que você tem. Na quarta-feira eu estava com a dor estava mais avançada, que quando o médico coloca o aparelho na minha barriga, eu retiro o aparelho. Eu disse: não dá, doutor, eu estou sentindo muita dor. E ele disse: você vai ficar internada para quando surgir vaga, encaminhar você para a conquista. E a gente foi para o hospital. E ali os médicos diziam que era apendicite, outros diziam que não era apendicite. E ali quando eu fiz a triagem, não estava com nenhum sintoma até então que a apendicite poderia sentir. E aí o andamento estava muito lento. E tem horas que a gente tenta ser forte, mas nem todo momento somos fortes. E eu lembro que eu falei: Deus, basta eu já ter passado por uma cirurgia. E por que não descobre o que é? E eu me lembro muito bem que eu sentei num cantinho do hospital. E eu comecei a chorar. E minha mãe disse: vamos para Canaã.
Talvez lá seja melhor. Fomos para Canaã. Quando cheguei em Canaã, já estava queimando na febre com todos os sintomas que a apendicite tinha. Me internou, tirou o sangue e disse, vamos fazer os exames. Quando fez os exames, tudo normal também. Fiquei lá 3 dias, o médico disse, não é apendicite não. Quando foi na quinta-feira, eu estava com acesso, mas não estava com medicação na veia. E eu já vi que ali eu estava sentindo dor, mesmo estando deitada, eu já vi ali que eu estava sentindo dor. E na quinta-feira, minha tia ficou comigo. Quando foi na sexta de manhã, ela disse, Isa, vamos se preparar. Para quando tua mãe chegar, tu já estiver pronta para tu receber alta. Eu disse, vamos. Quando eu me levantei, eu me senti tão mal, só suei gelado, vi tudo escurecer. Talvez seja uma queda de pressão. E eu só vi quando as enfermeiras me pegaram. E minha mãe também chegou no momento. E minha mãe disse, não vou te deixar aqui não, a gente vai para a Conquista. Não tem nenhum encaminhamento. Mas lá você faz um exame que possa descobrir o que você tem. Irmãos, para vocês terem noção da dor que era. Eu não andava mais sozinha. Tinha que estar alguém ali para me estiver sustentando, para me estiver seguro no braço. E quando chegou na praça, no ponto das vans, o degrau no baixo da van eu não conseguia subir. Pois a dor que eu estava sentindo era tanta, eu não conseguia ficar reta da forma que eu estou. Para subir na van tinha que ser nos braços de alguém. Para descer da van e ir para o carro teria que ser nos braços de alguém também. Chegamos em casa meio-dia. E eu disse, minha avó estava lá e eu disse para minha avó, vó, por que eu? Por que Deus está me permitindo passar por isso? E ela ali falando comigo, um médico liga e nos deu um direcionamento. E minha mãe disse, eu vou te levar para a Conquista. Aí minha mãe chegou, irmãos, com uma mochila desse tamanho, e disse, nós vai voltar hoje, viu? Tu só vai fazer um exame. E eu falei, tá bom. Eu olhei para o tamanho daquela mochila, meu Deus, agora só o Senhor sabe o dia que eu volto. A gente foi quando durante o caminho passando mal novamente. Quando chego lá, fui avaliada por um simples clínico. Ele toca em minha barriga. Eu disse, e aí, doutor, vamos embora? Ele disse, que embora o quê? Tu vai ficar para tu ser operado aqui, tu te diz que é apendicite. E ele disse que ia fazer os exames, ia tirar o sangue. E eu fiquei no corredor durante a noite toda. O enfermeiro veio, colheu meu sangue e disse, com 2 horas de relógio recebe o resultado. Chama todo mundo do corredor, menos eu. Quando é mais tarde, os médicos vêm dizer, não descobrimos nada. O exame de sangue está tudo normal. Amanhã cedo a gente volta com mais informações. No outro dia cedinho, o médico volta novamente, me avaliar como está. E ele diz, ainda não descobriu nada. Talvez eu teria que esperar no outro dia para fazer a ressonância, ou se não, iria fazer um corte a laser, e se fosse apendicite, voltava para me operar. Mas o medo dos médicos era correr o risco de ser algo que podia estourar, ser algum caroço que podia ser estourado. E é tanto que quando a enfermeira, depois que eu fiz a cirurgia, a enfermeira chegou para mim e falou assim, tu ficou 8 dias e nada aconteceu contigo? Eu disse não. Ela falou, pode ter certeza que isso foi o cuidado de Deus sobre a tua vida. Isso foi o livramento de Deus sobre a tua vida. E aí, irmãos, quando o médico sai dizendo que não tinha nada a me dizer, não descobriu nada, eu lembro muito bem que eu deitado na maca, no corredor, minha mãe sentada na cadeira do lado. E ela disse, Deus, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor nunca nos deixou. Só que se o Senhor estiver aqui nesse hospital, eu quero que o Senhor nos dê um sinal. Por pouco tempo, irmão, chegam os médicos, porque eu estava ali muito sonolenta, eu estava ali com a pressão baixa, então eu estava bem longe. E quando chegam os médicos me balançando, dizendo, Heloísa, acorda. E eu disse, o que foi? Ele vai se preparar. Eu disse, pra quê? E ele disse, pro centro cirúrgico. O médico já está te chamando lá. E eu disse, mas descobriu que é apendicite? Ele já descobriu que é apendicite. Vai se preparar porque o médico já está te esperando no centro cirúrgico. E naquele momento eu fui. Ocorreu tudo bem, graças a Deus. Com 15 dias, ou próximo aos 15 dias, Jesus me permite passar por um processo. Um processo que mudou totalmente a minha vida. Foi quando uma angústia tão grande invadiu, que parecia que aquela angústia tinha dado nó. Era o coração disparado. Eu praticamente não conseguia comer. Era muito raro as vezes que durante o dia eu conseguia comer algum pouquinho. E eu passando por aquilo, irmãos, estava tão terrível a dor. Era uma angústia, uma agonia tão terrível que eu não sabia explicar. E eu disse, Deus, por que está acontecendo isso? Ontem eu estava tão bem. O que vocês estão achando do testemunho da nossa irmã Heloísa?
Deixe aí embaixo nos comentários. Aproveite para curtir e compartilhar. E eu me lembro muito bem de um dia que eu estava no quarto e eu comecei a me sentir tão mal, porque simples coisa, irmãos, para mim era um medo tão grande. Eu repreendi os pensamentos quando vinha. E aí teve um dia que eu estava no quarto, minha mãe estava no trabalho, minha irmã estava se arrumando para ir para a escola. E eu comecei a me sentir tão mal no quarto, que eu corri para onde ela estava. Eu abracei ela, era em choros, em soluço, porque eu só chorava. E ela disse: o que está acontecendo? Eu disse: Ju, liga para a mãe, manda ela vir embora para ficar comigo, porque eu não conseguia ficar só. Minha mãe chegou e eu estava lá em cima da cama, chorando. Ela chegou e disse: Isa, eu trouxe aquele bolo recheado preferido que tu gosta. Eu olhei para aquele bolo e eu disse: pode comer, eu não quero não. Quantas das vezes minha mãe levantava cedo, ia ao supermercado, comprava as coisas que eu mais gostava. Ela chegava no canto da cama e dizia: Isa, eu comprei aqui para tu as coisas que tu gosta, tu come. Quando minha mãe chegava, as coisas estavam do mesmo jeito. Era uma angústia que eu não sabia ter, que cada dia parecia estar maior. E chega um momento que eu estava no quarto, sentada na cama, e eu repreendendo os pensamentos. Chega um momento que eu sinto minhas forças ir embora. E eu disse: agora, Jesus. Só que naquele momento, no mesmo momento que eu senti minhas forças indo embora, eu senti uma força tão grande vindo dentro de mim, que eu não sabia explicar. E naquele momento eu entendi que nunca nada esteve no meu controle. Mas naquele momento eu não poderia dizer: eu estou repreendendo porque eu ainda tenho forças. Não, porque minhas forças tinham acabado. Mas naquele momento eu entendi que eram as forças de Deus, que eu estava totalmente entregue e dependente a Ele. Numa quinta-feira, a gente foi para a igreja. E a situação que eu estava vivendo, irmão, era tão triste. Eu não sabia mais o que era um sorriso. A angústia tinha me invadido, que eu não sabia mais o que era alegria. Eu via alguém sorrindo e eu admirava. E minha mãe disse: vamos colocar campanha de oração, porque eu sempre fui aquela menina de resolver tudo na oração. Vamos colocar. E minha mãe disse: de 3 dias. Por um momento eu falei: Deus, com essa dor terrível, essa agonia, essa angústia, em 3 dias o Senhor pode me curar? Só que eu não deixei que aquela situação me dominasse, porque a minha fé era maior que o meu Deus que eu servia, poderia sim me curar. Minha mãe disse: escolhe o tema. Eu falei: eu quero de cura e libertação. Guarde essas 2 palavras, irmão: cura e libertação. Oramos na quarta, quinta e sexta, era 3 dias. Oramos na quarta-feira, 30 minutos, irmão. Parecia que para mim só foi 5, eu ainda estava começando a oração. Oramos na quinta-feira, minha avó estava lá e disse: Isa, eu vou para a igreja, tu quer ir comigo? Mas será se tu pode? Eu estava recém-operada. Eu falei: eu não sei se eu posso não, vó, mas eu sei que eu vou. Porque só era na presença de Deus. Só era na igreja que eu me sentia bem. E eu disse: eu vou. Quando cheguei na porta da igreja, eu senti um abraço tão quente, bem apertado. E meu choro ali já era diferente. Meu choro já estava sendo mudado. Cada louvor que foi entoado, a palavra, Deus falou comigo. E eu me lembro que eu chorando, tinha uma jovem na igreja. Ela chegou até minha avó e perguntou: por que ela chora tanto? E minha avó disse para ela: é porque Deus está tratando. Voltamos para casa na sexta-feira. Irmão, foi o pior dia da minha vida. A sexta-feira já amanheceu terrível. O coração parece que ia sair pela boca. Era uma dor tão grande na alma que eu não sabia explicar para ninguém. Aquele dia foi um dia terrível. E eu já levantei da cama, corri até minha mãe e disse: mãe, me leva para o trabalho, mas você, por favor. Ela me levou. Ficamos lá. Quando chegou na sexta tarde, ela disse: hoje a gente vai ir para a igreja. E aquilo foi aquilo que me deu uma paz no meu coração. E naquele momento, quando a gente estava vindo embora, começou a chover e estava muito frio. E ela chegou para mim assim e disse: Isa, tá chovendo, tá frio para tu ir a pé. Não é bom tu tomar essa frieza. E eu não tenho coragem de deixar toda a situação que tu tá. Sabe aquelas lágrimas bem quentes quando desce pelo seu rosto? E eu disse: mãe, me leva para a igreja, por favor. Ela disse: a campanha a gente ora antes ou depois? Eu disse: ora depois. Porque a fé no meu coração, irmão, estava. Eu orei até a quinta-feira pedindo a Deus pela cura. Mas eu creio no meu Deus que na sexta-feira vai ser para agradecer pela cura. Fomos para a igreja. Eu não vou me lembrar, recordar o nome da igreja agora, ali na praça.
Eu nunca havia ido naquele culto, irmão. Nunca havia ido naquela igreja. Nunca. Até porque a gente não conhecia os ministérios aqui em Poções. E a gente foi para a igreja. Quando chega lá, o pastor começa a oração. E ele diz: quem veio buscar a sua bênção? Porque hoje é culto de cura e libertação. Rabacantarabaçou. Naquele momento eu disse: Jesus, eu já recebi a minha cura. Chega no final do culto, o pastor está orando pela igreja. E ele diz: filha, eu posso orar por você? E eu disse: pode. Ele me espera ali que eu quero conversar com você. Eu sentei e esperei. Quando ele terminou de orar pelos irmãos, ele puxa a cadeira, senta em minha frente e começa a dizer tudo o que eu tinha vivido naqueles dias. Ele começa a dizer todos os medos que eu tinha passado naquele dia. Ele começa a dizer todas as dores que eu tinha passado naquele dia. E ele diz: levanta, eu vou orar por você. Ele diz: hoje você chegou daqui triste, angustiada. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe das promessas que eu tenho para a tua vida. E ele queria te parar jogando em você um começo de depressão. Só que o meu Deus chegou primeiro. Tu chegou aqui triste, angustiada. Mas hoje você sai daqui feliz, saltando de alegria. Porque hoje o Senhor te cura e te liberta. Porque foi a campanha que você colocou. E eu estou feliz porque eu disse: Jesus, eu vou voltar a sorrir novamente. Ele disse: você chegou triste, mas a partir de agora você sai daqui feliz. Naquele dia o Senhor me curou. Irmãos, quando eu estava saindo da igreja, eu saí assim. Que tinha hora que para fechar a boca, irmão, eu tinha que fazer isso aqui. E chegou em casa para quem não conseguia comer, porque minha mãe está de prova. Ela disse: Isa, tu quer jantar? Eu disse: quero. Ela colocou a comida, eu olhei para o tanto que ela colocou, eu falei: só isso? Ela disse: tu quer mais? Eu falei: quero. Ela colocou a comida, eu falei: vou comer no meu quarto. Irmão, questão de minutos, parecia que eu tinha lavado o prato. Ela disse: vamos agora agradecer. Oramos na sexta-feira, em agradecimento da cura. Ela disse: Isa, amanhã eu vou trabalhar. Tu vai ir comigo ou tu vai ficar na casa da tua tia? Eu disse: eu vou ficar na casa da minha tia. Cheguei lá, irmão, que hora que minha tia vai me chamar para tomar café? Pensei que na Lisa, vem tomar café. Tô indo. A hora do almoço tá demorando, né? Pensei na Lisa, vem almoçar. Eu tô indo. Quando é no café da tarde: ô Isa, eu vou tomar café. Eu disse: eu também vou. Irmãos, e é para essa glória até hoje, para a glória de Deus. Quando eu operei, os médicos disseram a mim: olha, por conta que você estava com a apendicite, a poça líquida, e você ser nova, a gente não tirou o cisto no ovário que você tinha, pois a gente não queria que você corresse o risco de vida. E ele disse: mas isso você vai tratar quando você recuperar da cirurgia. Irmãos, quando eu retornei a fazer ultrassom, eu não estava mais com cisto no ovário, eu estava com 2. A médica passou remédio para desmanchar o cisto. E quando ela passa o remédio, eu começo a tomar o remédio todo santo dia. Eu começo a passar mal. Todo santo dia eu levantava de madrugada passando mal. Eu tomei pouquíssimos remédios. E eu peguei a caixinha, joguei de trás do armário e falei assim: eu não vou tomar não. Eu falei: Deus vai me curar. Ele já me curou uma vez, Ele tem o poder de me curar outras vezes, no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira que Ele quer. Quando chega no culto de domingo na minha igreja, o Senhor revela e o Senhor me cura. Eu sabia que eu tinha sido curada. Eu sentia que eu tinha sido curada. Mas eu retornei a fazer o exame, porque para me contar algo eu teria que ter a certeza. Eu retornei a fazer o exame e disse: doutor, as últimas vezes que eu vim aqui, o senhor disse que eu estava com 2 cistos no ovário. Ele falou: vamos ver como tá. Tomou remédio? Não. Quando o médico está fazendo ultrassom, ele disse: tu tinha quantos cistos? Eu disse: 2. Ele disse: não tem nenhum cisto aqui. Tá tudo perfeito, tá tudo limpo, não tem marca nenhuma. Porque, irmãos, o mesmo Deus que operou esses milagres aqui é o mesmo Deus que vive hoje. Porque é essa palavra que cura, é essa palavra que liberta, é essa palavra que transforma, é essa palavra que vem como injeção de ânimo para a tua vida, é essa palavra que vem como refrigério. Porque é o mesmo Deus que opera esses milagres aqui, é o mesmo Deus que vive hoje, é o mesmo Deus que ainda opera hoje.
Deus, naquele dia, naquele processo, as semanas que eu vivi foi tempo suficiente para Deus me mostrar que eu era totalmente dependente dele. Foi tempo suficiente para o Senhor me ensinar o valor de um quarto de oração. Foi tempo suficiente para o Senhor me mostrar uma intimidade. E aquilo, irmãos, que eu achava que era para o meu fim, porque eu dizia: Senhor, faça a tua vontade, porque eu não sei se eu vou suportar essa dor. Aquilo que eu achava que era para o meu fim, aquilo que eu não estava entendendo, me trouxe hoje para o altar para me estiver testemunhando o que Deus fez na minha vida. Não se preocupe com a situação que você está passando. Os médicos podem até dizer: não tem mais jeito, pode te desenganar, mas a última palavra, ela vem do Senhor. A última, não importa, meu irmão, ei, minha irmã, não importa o que Deus, não importa o que o te falou, porque Deus, Ele é capaz de te curar, Ele é capaz de te sustentar, Ele é capaz de realizar aquilo que ninguém imagina que Ele pode fazer na tua vida. Creia somente no Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor ainda cura. Não estamos livres das aflições do mundo, ainda estamos aqui. Só que o Senhor nos dá entendimento e maturidade para lidar com essas situações. E em breve iremos morar em um lugar que não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia. Em breve, meu irmão, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Em breve Ele voltará para buscar a sua noiva. É tempo de se preparar, é tempo de se posicionar para o que Deus disse que vai fazer na tua vida, para o que Deus entregou na tua vida. É tempo de fazer, meu irmão, porque em breve Ele voltará. Ele subiu, mas Ele descerá para buscar a sua igreja, que é eu e você. A oração, a palavra, o jejum é a ferramenta mais forte. E ainda que a tempestade esteja forte na tua vida, eu não sei o que você passa, eu não conheço a tua vida, mas ainda que a tempestade esteja forte na tua vida, não precisa você temer, porque Deus, Ele está no controle de tudo. Ele é o controle do tempo. É Ele quem cuida de você. É Ele que cuida nos mínimos detalhes da tua vida. Ainda que você não esteja vendo e dizendo: nada está acontecendo, para você não está, mas Jesus está trabalhando no teu secreto, porque Ele começa primeiro a trabalhar por dentro. Primeiro Ele te leva para passar pelo processo, pelo vale. É doloroso, irmão, é. Só que eu digo para o Senhor: Senhor, se fosse para passar tudo novamente, eu passaria, para ver onde o Senhor me colocou, para ver a forma que o Senhor transformou a minha vida, para ver a forma que o Senhor mudou a minha vida. Porque esse tempo foi suficiente para o Senhor refazer um vaso quebrado, igual estava eu nas mãos do oleiro. Foi tempo suficiente para Ele me refazer, para Ele me moldar a um vaso novo. Então tranquilize teu coração nessa noite. Tranquilize o teu coração nessa noite. Talvez teu coração está abatido, está aflito, está preocupado. E você está perguntando: Deus, e agora o que fazer? Faça como Jairo. Tenha fé e espera no Senhor, mesmo que esteja difícil. Mesmo que a situação esteja dizendo ao contrário. Mas espera no Senhor, crê de todo o teu coração, porque já já Ele vai chegar para resolver a tua causa. Já já Ele vai realizar aquela oração que você fez no secreto, que só você e Deus sabe. Aquela oração que você disse: eu não vou contar para ninguém, mas o Senhor sabe, o Senhor viu, e Ele vai realizar. Ele tem o poder de fazer, ainda que as pessoas dizem é impossível, ou digam: eu não estou acreditando no que Deus está fazendo na vida dela, na vida dele. É porque ninguém viu as batalhas que você enfrentou dentro do seu quarto, ninguém viu as guerras travadas que você lutou dentro de si, mas o Senhor viu, mas o Senhor te conhece, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor te conhece mais que você mesmo. Que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos.
E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade e estiver aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos e puder testemunhar o que Deus fez na minha vida. Que as palmas louvem ao Senhor. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário.